Olá, tudo bem com vocês? Oração, ação. Não basta bem sintonizar, não basta buscar a Deus nas palavras, nos sentimentos e nos pensamentos. Claro que a palavra não alicerçada em pensamentos e sentimentos não vale nada. Claro que a palavra alicerçada nos pensamentos e sentimentos vale muito. Mas mesmo assim vale menos do que a oração mais agradável a Deus, que é a prática do bem. Nada pode agradar mais um pai de amor do que servir, ajudar os seus filhos. Em outras palavras, Jesus disse isso ao proclamar que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Entre dizer e fazer, Jesus fica com o fazer. Não parece assim para vocês a interpretação dessa passagem? Nós mesmos, ao julgar um candidato à eleição, ao avaliar um candidato à parceria afetiva, ao julgar um candidato a uma vaga nas nossas empresas, a trabalhar nas nossas casas. Se você tiver dois, um que fala muito bem, mas atua mal, e outro que fala mal, mas atua bem, certamente você vai escolher com Jesus, como Jesus, aquele que faz em detrimento daquele que apenas fala. Não é? Claro que é assim. E claro que Deus, muitíssimo mais sábio, só poderá escolher dessa mesma forma. Nós, tanto nas eleições, quanto nos casamentos, quanto nas amizades, quanto em toda parte, temos nos iludido com a aparência, com a fala, mas Deus não. Deus que nos conhece muito mais do que nós mesmos, jamais se deixaria enganar. Ele percebe e atua sobre nós de acordo com a nossa manifestação integral em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Busquemos essa coerência, essa força, que nas palavras de Jesus busquemos ser sim, sim e não, não. Essa integralidade, porque é nela que encontraremos nossa força, já que fora dela nós nos boicotamos, falando o que não pensamos, fazendo o que não sentimos, nós mesmos destruímos o que fazemos. Seríamos como um pedreiro que passa a vida erguendo e demolindo paredes, erguendo e demolindo paredes, sem parar. Há uma figura na mitologia que fala de um homem que passou a vida empurrando uma grande pedra montanha acima, se cansando no meio do caminho e sendo atropelado por essa pedra.
é dado como uma das punições mais terríveis, uma das situações mais terríveis que alguém pode enfrentar. É realmente muito difícil viver dessa forma, não é mesmo? Tem sido para nós muito difícil viver em dissintonia, em quebra, em fragmentação em nós mesmos. Essa fragmentação nos enfraquece, nos adoenta, nos traz dor, nos traz dor. É claro que nós precisamos buscar essa força, essa autenticidade, essa integralidade, essa integração em nós mesmos. Claro que é ela quem vai determinar nossa força, nossa vitória, nossa resistência aos muitos males que nos afligem. Precisamos, mais do que nunca, nessa hora da mais importante batalha de nossas vidas, e é para isso é nesse sentido que nós estamos aqui. Estou aqui com algumas dificuldades. Mas já já vamos resolvê-las. Vamos lá. Como resolvê-las? Muito bem, oração, ação, retomando os nossos trabalhos dessa noite de sexta-feira. Falamos da integralidade do ser, falamos desse inverso ao boicote, que é a hipocrisia, o comportamento mais condenado por Jesus nos evangelhos. Os males que a hipocrisia faz a nós mesmos, o boicote que ele exerce para nós, porque como forças antagônicas, nossas falas se opõem aos nossos sentimentos, nossos atos se opõem aos nossos pensamentos e nós nos neutralizamos a nós próprios, às nossas próprias iniciativas. Claro que isso tem sido a fonte da nossa fraqueza, da nossa doença, da nossa derrota. Claro que a nossa vitória, a nossa força, a nossa saúde, inversamente, será falar o que nós pensamos, fazer o que nós sentimos, viver em integralidade. Muito bem. Vamos tentar entender, então, na noite de hoje, esse mundo que nós estamos vivendo de tanta violência, de tanta guerra, violência urbana,
violência intrafamiliar, violência contra animais. Estamos intoxicados, e a relação mais tóxica de nossas vidas não é do nosso cônjuge, do nosso parceiro, do nosso chefe, do nosso colega, do nosso inimigo. A relação mais tóxica de nossas vidas é conosco mesmo. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos através do Evangelho de João, vamos falar sobre essa questão da verdade integral do ser. Lá no capítulo 3 de João, versículos 33 e 34, nós lemos assim: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Nós podemos viver essa integralidade e essa verdade. É daí que vem a força tão idolatrada dos profetas, do próprio Jesus, dos santos. Eles fazem milagres. Eles têm poderes que nós não temos. Realmente, eles estão com poder que nós não estamos. Mas ter esses poderes, nós temos tanto quanto eles. O próprio Jesus disse: vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Repetindo o profeta, ele disse: vós sois deuses. Potencialmente nós temos todos os poderes do universo, ainda que dormentes em nós. Evoluir é acordar esses poderes. E esse acordar os poderes é exatamente a verdade, a integralidade do ser. A obsessão da criatura humana, praticamente o tema único dessa vida, das muitas vidas, é o aumento do meu perante o seu. Fonte de conflitos nacionais, de classe, conjugais, familiares. Tal postura, porém, é ilusória. O Espírito da Verdade afirmou a Kardec que frequentemente somos dirigidos pelos Espíritos. Verdade que se estende aos próprios Espíritos, também eles dirigidos por outros. Aqui na Terra mesmo. O comunicador, sem dúvida nenhuma, estabelece uma teia de manipulação da verdade que engana multidões, milhões, mas é ele mesmo enganado pelos manipuladores da política, por exemplo, que se utilizam do seu voto, do voto do comunicador. E ele deposita o seu dinheiro num banco, num sistema financeiro que também o manipula economicamente. E dentro de casa, e dentro da família, ele também será sempre de alguma forma manipulado. É um jogo muito pobre que nós temos estabelecido nas nossas vidas e nas nossas relações. Uns manipuladores e manipulados pelos outros. Onde está a liberdade? Alguém poderia perguntar. Somos estações retransmissoras de rádio. Captamos e emitimos de acordo com a sintonia com a qual nos programamos.
nos programar bem ou mal é a nossa decisão, é da nossa liberdade. Jesus disse: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Jesus não era Deus, como dizem os teólogos, em boicote ao seu papel de modelo e guia, porque Deus, o Criador, é inalcançável pela criatura. O nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, tem a sua força, tem o seu papel perante nós, para que nós o sigamos, para que nós nos modelemos perante Ele. Quando Ele é dado por Deus, como ele é visto como Deus, ele se torna inalcançável, boicotado, esvaziado no seu papel de modelo. Resgatemos Jesus como nosso modelo, nosso irmão mais velho. Claro, muitíssimo mais avançado que nós mesmos, mas claro, como ele disse, vós fareis tudo quanto eu fiz e mais. Não poderia falar isso se fosse um Deus perfeito, puro e inalcançável, como pretendem as teologias. Tendo se despido das interferências do ego, Jesus foi a retransmissão mais pura de Deus que nós poderíamos suportar. Sim, nós somos aparelhos de rádio. Sim, nós vivemos num mar de ondas e a nossa melhor frequência é a nossa consciência. Quanto mais estivermos habilitados a consultar, nos dirigir pela consciência e não pelas modas, pelas influencers, pelos manipuladores encarnados e desencarnados, quando nos dirigirmos pela consciência lá onde estão escritas as leis de Deus, segundo o Espírito da Verdade trouxe a Kardec, nós seremos um receptor cada vez mais fiel, cada vez mais claro, cada vez mais forte. Assim como Jesus foi um receptor que retransmitiu tão limpamente que nós tivemos a certeza de estarmos ouvindo ao vivo o emissor maior. Porque Jesus foi o médium de Deus. Sejamos nós médiuns dos auxiliares, dos ajudantes, dos missionários do Mestre Jesus. E esse primeiro degrau já nos será maravilhoso. Servir com o Mestre. Claro, numa posição subalterna, mas servir com o Mestre será nossa grande alegria, nossa grande realização de vida. E assim galgaremos aos poucos cargos, digamos assim, não por nosso currículo, não por influências, não por recomendações, mas simplesmente por mérito. Sejamos auxiliares dos obreiros. Depois, auxiliares dos instrutores que coordenam o trabalho dos obreiros. Depois, auxiliares dos missionários que coordenam o trabalho dos instrutores. Até que um dia seremos auxiliares de Jesus. Diretamente. O que será uma maravilha, uma vitória espiritual sublime. Que assim seja, com paciência, com persistência, com foco claro
no conhecimento, no autoconhecimento e na prática do bem, todos nós, mais cedo ou mais tarde, pelo amor ou pela dor, chegaremos lá. Muito bom. Saudemos então os amigos que estão conosco aqui. Enir Cajazeira, dando o seu boa noite a todos, lembrando da luta da nossa amiga Mônica Silva, que ela receba os maravilhosos auxílios que as correntes espirituais do alto dão a todos nós necessitados. Enir dando graças a Deus por esse nosso momento. Marco Aurélio Trindade também saudando como boa noite. Vera Santelmo desejando paz. Que nos abramos sempre, recebamos sempre essa luz linda que vem do alto, que nós só poderíamos receber autenticamente, trabalhando com ela, refletindo sobre ela, espelhos dessa magnífica luz, que é o amor, que é o bem, que é Jesus. Assim seja, um grande abraço a todos. Convidamos a todos a estarem amanhã às 18 horas aqui e no domingo às 17h30. 18 horas no sábado a oração-ação, que vai sempre de segunda a sábado. E no domingo o curso O Livro dos Espíritos, onde estamos estudando diversas manifestações mediúnicas, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para nos ajudar a sermos mais conscientes e plenos nas nossas capacidades mediúnicas, nas nossas capacidades espirituais, que todos temos e que todos tanto precisamos exercer nesse momento crítico das nossas vidas. Um grande abraço, ótimo final de dia e até amanhã.